Começando esse estudo da parte de raciocínio lógico, para trazer um resumo sobre a parte de tabela verdade, a gente vai ter alguns conectivos que são primordiais para se entender a parte da tabela verdade. O primeiro deles é a parte da conjunção. A conjunção ela é dada pelo conectivo e o símbolozinho dela é esse Vzinho aqui, ao contrário, né, o V ao contrário. E a conjunção ela vai ter um critério para a gente seguir. O critério dela é dizer que verdadeiro somente será verdadeiro se ambos forem verdadeiros. O que isso quer dizer? Nas duas proposições que a gente vai ter a proposição P e a proposição Q, né? E elas vão sempre começar dessa forma. A proposição Q vai começar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E a proposição Q, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Certo. Seguindo essa premissa, a gente vai seguir o critério dela, da conjunção, que ela diz que será verdadeiro somente se ambos forem verdadeiros. Nesse caso, a gente pode perceber que só vai ser verdadeiro na primeira e na segunda. Ou seja, quando P aqui é verdadeiro, Q é verdadeiro, logo a primeira será verdadeira. Nas outras, o P é verdadeiro e o Q é falso. Isso resultará em falso. O P sendo falso e o Q verdadeiro, vai ser falso também. E o P sendo falso, o Q vai ser falso também, né? Na conjunção vai ser falso também, quando as duas forem falsas. Seguindo para a próxima para o próximo conectivo é a disjunção. A disjunção ela é dada pelo conectivo ou e ela tem o símbolozinho dela esse V normal, o V para cima. E ela diz que o critério dela é somente será falso se ambos forem falsos, né? A gente vai ter também a proposição P e a proposição Q e somente será falso se ambos forem falsos. Como é que eu vou ver isso? A gente percebe, aqui é verdadeiro, verdadeiro, logo, na proposição da disjunção, vai ser verdadeiro. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, na disjunção será verdadeiro. Quando a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, também será verdadeira. E aí vem o critério dela. Quando a primeira for falsa e a segunda for falsa, aí sim, na disjunção será falso, né? Continuando, a condicional, ela é o se então, né? Ela é dada por esse conectivo, se então, e o símbolo dela é uma setinha para a direita, né? É a seta somente para a direita. Vai ter também o caso da bicondicional, que ela é uma seta para os dois lados, por isso tem que fazer essa diferença. Na condicional, ela tem como critério o seguinte: só será falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ou seja, se a proposição P for verdadeira e a proposição Q for falsa, né? Basicamente isso. Como a gente já pode observar aqui, de acordo com o critério dela, vamos lá. A primeira é verdadeira e a segunda verdadeira, logo será verdadeira. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, como tem nessa partezinha aqui, logo na proposição será falsa também. Agora, se for falso a primeira e a segunda for verdadeiro, será verdadeira. Se as duas forem falsas, a proposição na condicional também será verdadeira, a tabela verdade dela. Logo, a gente forma essa sequência aqui, né? Continuando, a gente vai para a bicondicional. A bicondicional é aquela que tem o símbolo dela é a setinha para os dois lados, e o conectivo dela, da bicondicional, é o se e somente se. É se e somente se. Ela diz que somente será verdadeiro se ambos forem verdadeiros, né? No caso, se ambos forem iguais. Não é questão de ser verdadeiro, mas se ambos forem iguais. Ou seja, se for verdadeiro e verdadeiro, se as duas proposições forem verdadeiras, logo na bicondicional será verdadeiro. Da mesma forma que se as duas forem falsas, e é esse segundo caso aqui, também será verdadeiro. E se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ou se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, e peraí, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ou se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, na bicondicional será falso. Continuando, a gente tem a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, ela é praticamente o contrário da bicondicional, né? Enquanto que a bicondicional, a tabela verdade, vai ser verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, na disjunção exclusiva a gente vai ter falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, né? Qual é o critério dela? Não, mas antes a gente tem o conectivo ou, né, para disjunção exclusiva, e o símbolo da disjunção exclusiva vai ser esse V com um tracinho embaixo, né, para a gente não se esquecer. O critério dela vai dizer que é verdadeiro somente quando um for verdadeiro. Ou seja, se as duas forem falsas ou se as duas forem verdadeiras, será falso. Por quê? Porque ela diz que somente uma pode ser verdadeira. Seja a primeira ou seja a segunda, mas somente uma delas pode ser verdadeira. Então a gente vai ter aqui, ó, as duas primeiras sendo verdadeiras, as duas, no caso, sendo verdadeira, será falso. Da mesma forma que as duas proposições sendo falso, resultará em falso também. Porém, como a gente viu, se a primeira for verdadeiro e a segunda falso, já corresponde ao critério, né? E se a segunda for verdadeiro e a primeira for falsa, também já corresponde ao critério, porque somente uma delas é falso. Continuando, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter alguns nomes que são dados para algumas tabelas verdades. Quando a tabela verdade ela tiver somente valores verdadeiros, a gente vai chamar de tautologia. Se na tabela verdade tiver somente valores falsos,
a gente vai chamar de contradição, que essa tabela verdade é uma contradição. E se tiver um misto, né, que é um de valores verdadeiros e falsos, a gente pode chamar ela de uma tabela verdade de contingência ou de indeterminação, né. Agora outra coisa que é importante também a gente lembrar é a parte de como saber a quantidade de linhas de uma tabela verdade. A quantidade de linhas da tabela verdade ela vai ser definida pela quantidade de proposições que se faz, né, nessa tabela. E a formulazinha que a gente vai utilizar é esse 2 elevado a n, sendo n o número de proposições eh, que a gente vai ter nessa tabela. Por exemplo, aqui que eu coloquei, se na tabela a gente tiver 4 proposições, a gente vai ter um total de 16 linhas na tabela verdade, porque vai ser o 2 elevado a 4, certo? E daí a gente vai partir para um outro assunto, que é a parte de negação e equivalência dos conectivos. Alguns conectivos desses que a gente viu, eles vão ter, equivalências. Nem todos vão ter equivalências, mas todos eles têm uma negação. A negação é exatamente você negar aquele conectivo. O primeiro, no caso, que a gente vai ver é o "se então", que é a condicional. O "se então", ele vai ser equivalente a quê? É a primeira parte da equivalência do "se então". O equivalente significa que ele vai ter a mesma tabela verdade do "se então", né, a gente vai analisar dessa forma. Qual é a equivalente, né, o "se então" ele é equivalente a quê? Respondendo essa perguntinha aqui. A gente vai ter como regra esse "ne" ou "ma". Isso significa o quê? A gente vai negar ou mantém. Ou seja, a gente nega a primeira proposição, que no caso é o P, coloca o ou e mantém a segunda proposição. É uma regrinha aqui para a gente saber. Como eu coloquei aqui por extenso, né? Nega a primeira, e no caso o P aqui, esse símbolozinho, tem alguns símbolos que são parecidos. Eles utilizam assim, e outros eles utilizam como se fosse o tio, né? O símbolo do tio, o sinal do tio. E aí vai negar a primeira, que é o P, neguei a primeira. Coloquei o sinal do ou, que é o da disjunção. E manteve a proposição Q. Então, neguei a primeira, coloquei o "ou" e mantive a segunda proposição. Como a gente pode ver aqui, ó, a tabela verdade do se P então Q, que é o da condicional, ela resulta em verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E quando a gente faz a regrinha, que nega a primeira, coloca o "ou" e mantém a segunda, a gente vai se relacionar dessa forma aqui, ó. Ó, a gente tem o P, a proposição P, a gente tem a proposição Q, e a gente tem o P ou Q normalmente, que ele vai dar essa tabela verdade, verdadeiro, verdadeiro, falso. Porém, quando a gente nega a primeira e faz essa relação, a gente vai fazer a relação primeiro do P e vai negar a proposição P. Todos os que são verdadeiros vão passar a ser falsos e todos os que são falsos vão passar a ser verdadeiro, na tabela verdade. E aí a gente vai fazer a relação desse P que está negado com o Q normal, com o Q que se manteve. E a gente vai olhar em relação ao ou, que é o da disjunção. No ou da disjunção, a disjunção só será negativa se será falso quando as duas forem falsas, que é o caso. Quando a gente observa aqui, o P negado, ele está falso. E o Q, sendo falso, vai resultar na tabela verdade dela como falso. Nos outros casos, será falso, verdadeiro, 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 verdadeiro e falso. E isso, na disjunção, quer dizer que será verdadeiro. E quando a gente observa a tabela verdade desse nega, né, nega a primeira, coloca o e mantém a segunda, a gente vai perceber que ela é igual à tabela verdade da condicional. E agora a gente parte para a parte de negar o sim então. A gente viu a equivalência dele e agora a gente vai ver para negar. Tem uma regrinha que a gente utiliza também para negar o sim então. Essa regrinha é mané. Essa regra chamada mané significa o quê? Mantém a primeira e nega a segunda. Esse "i" também não está aqui por acaso, né. A gente vai manter a primeira proposição, que é o P, vai colocar o conectivo "e" e vai negar a segunda proposição, que no caso é o Q. Como a gente pode ver aqui, ó, ele está com símbolozinho de negação. No normal, como a gente vê aqui, a tabela do "se" então, ela está aqui formada: verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Quando a gente faz essa regra de manter a primeira e negar a segunda, e colocar o conectivo "e", a gente sabe que no conectivo "e", na conjunção, né, ela vai ter somente vai ser verdadeiro quando as 2 forem verdadeiras. Nesse caso, quando a gente observa, a gente vai negar o Q, ou seja, o Q ele é verdadeiro, falso, vai passar a ser falso, verdadeiro. E quando a gente analisa de acordo com a nossa conjunção, só será verdadeiro quando as 2 forem verdadeiras. Quando a gente observa a parte da conjunção, ela só será verdadeira quando as 2 forem verdadeiras. E nesse caso, somente aqui vai ser verdadeiro. A primeira sendo verdadeira e a segunda falso, será falso. Se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, será verdadeira. As duas sendo falso, será falso, e a primeira sendo verdadeira, ou a primeira sendo falsa e a segunda verdadeira, resultará em falso também. Quando a gente observa a tabela verdade dessa, a gente percebe que ela é o contrário da condicional, né? Exatamente, é o contrário da se então.
Por quê? Porque eu neguei ela. Se era verdadeiro, verdadeiro, passa a ser falso, verdadeiro, falso, falso. Neguei ela, neguei essa proposição, esse conectivo. E daqui a gente finaliza.